Ele assassinou 17 pessoas e logo após matar suas vítimas, ele consumiu sua carne e guardou alguns crânios para construir um altar. Conheça a história do canibal de Milwaukee. Mas antes, já vai deixando o seu curtir, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, assim você ajuda ele a crescer e a atingir mais pessoas. Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960. Ele era filho de Lionel e Joyce Dahmer. Quando ainda criança, seus pais se mudaram com ele para Bath, Ohio, onde estudou na Reverenge High School. Lá, jogava tênis e tocava clarinete. Dahmer foi inicialmente descrito como uma criança energética e feliz, mas seu temperamento mudou quando passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. Quando chegou à puberdade, Dahmer se descobriu como homossexual, algo que não contou a seus pais. No começo de sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto de idade próxima dele. Dahmer confessou mais tarde fantasiar sobre dominação e de exercer completo controle sobre o parceiro submisso. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas após sua formatura do colegial. Naquele momento, ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia o seu carro, ele viu, no canto da estrada, um jovem Steve Higgs, de quase 19 anos, pedindo carona. Dahmer convidou o garoto a ir em sua casa para beber algo e se distrair um pouco. Higgs, que estava a caminho de um show de música, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então, Steven Higgs se levantou e disse que estava indo embora, mas Dahmer não queria que ele partisse. Quando Higgs deu as costas para ele, Dahmer o acertou 2 vezes com um halter de 5 quilos. Quando o garoto caiu, inconsciente, ele o estrangulou até a morte com a barra do haltere. No dia seguinte, ele levou o seu corpo até o porão e o dissecou, enterrando os seus restos no quintal de trás. No começo de 1982, Dahmer foi morar com sua avó e conseguiu um emprego em uma fábrica de chocolate e ambrósia em Milwaukee, das 19 da noite até as 7 horas da manhã. Dahmer passou então a frequentar saunas e bares gays. Nesse período, suas fantasias de dominação sexual voltaram. Nos encontros sexuais que tinha, Dahmer se queixava que seus parceiros se moviam demais. Ele afirmou que na época passou a ver os outros como objetos e não pessoas. Entre 1987 a 1989, Dahmer matou vários homens no porão da casa de sua avó. Ele atraía os homens para a casa da avó, colocava sonífero em suas bebidas e depois asfixiava suas vítimas. Ele derretia partes da vítima em ácido. Em 1990, sua avó pediu para que ele se mudasse, pois não queria mais ter homens entrando em sua casa, e ela dizia que o cheiro que vinha do porão estava muito ruim. Ela não tinha noção, na época, do que ocorria no porão, pois não descia lá para dar privacidade a Dahmer. Uma semana após se mudar para um apartamento barato, perto de seu emprego, Dahmer fez mais uma vítima. Dahmer já havia feito muitas outras vítimas e ele então resolveu experimentar algo diferente. Ele conheceu um garoto de 14 anos chamado Konerak e ofereceu dinheiro para o garoto em troca de fotos dele. Quando chegaram no apartamento, Dahmer tirou as fotos de Konerak e logo depois drogou ele com sonífero. Então, ele abriu um buraco no crânio de Konerak e injetou ácido clorídrico em seu cérebro. Ele o colocou na cama ao lado do corpo de Tony Hughes, de 31 anos, que ele havia matado 3 dias antes. Konerak ficou inconsciente por algumas horas até acordar e ver o corpo ao seu lado.
Ele não reagiu devido ao torpor do ácido em seu cérebro e voltou a dormir. Dahmer então saiu para comprar bebidas. Quando ele retornou, Conerak estava no corredor do apartamento falando em uma língua estrangeira com duas mulheres. Dahmer então pegou Conerak pelo braço e o conduziu até o apartamento, dizendo às mulheres que Conerak estava bêbado. As mulheres, por sua vez, não se deram por convencidas e chamaram a polícia. Quando esta chegou, Dahmer disse que o rapaz estava apenas bêbado. Uma das mulheres insistiu dizendo que o rapaz estava com a cabeça machucada e o ânus sangrando. Um dos policiais deu uma olhada de relance para dentro do apartamento e Dahmer mostrou uma foto de Conerak seminu e tranquilo. O policial então ignorou as mulheres dizendo que se tratava apenas de uma disputa doméstica e foram embora. Se os policiais tivessem olhado melhor o apartamento, teriam visto as partes de corpos humanos e as polaroides macabras de Dahmer. Eles também poderiam ter feito uma rápida checagem com a central sobre Dahmer e teriam verificado que ele era um agressor sexual registrado e já havia sido condenado por molestar uma criança, algo que justificaria uma busca em seu apartamento. Logo após os policiais irem embora, Dahmer injetou novamente ácido no cérebro de Conerak, que dessa vez não sobreviveu. Dahmer então retirou a carne do crânio dos dois corpos e limpou e guardou como recordação. Ele também retirou algumas partes para consumo posterior. Em 22 de julho de 1991, Jeff Dahmer se aproximou de 3 homens e ofereceu $100 para que um deles o acompanhasse até seu apartamento para um ensaio fotográfico, tomar umas bebidas e lhe fazer companhia. Um dos homens, Tracy Edwards, de 32 anos, aceitou a oferta. Ao entrar no apartamento de Dahmer, Edwards notou o cheiro horrível que impregnava o lugar e também viu várias caixas de ácido clorídrico no chão, com Dahmer justificando isso, afirmando que estava limpando tijolos. Depois dos dois conversarem um pouco, Dahmer pediu para Edwards virar a cabeça e olhar o seu aquário com peixes tropicais. Quando ele se distraiu, Dahmer colocou uma algema no seu pulso. O rapaz então perguntou o que estava acontecendo e Dahmer tentou, sem sucesso, algemar ambos os pulsos dele juntos. Então pediu para ele acompanhá-lo até o quarto para tirar as fotos nu. Uma vez no quarto, Edwards reparou nas fotos polaroides de homens nus coladas na parede e uma televisão onde passava O Exorcista 3 numa fita de vídeo. Ele também notou um tambor azul de 215 litros, que era a origem do fedor no apartamento. Brandindo uma faca contra ele, Dahmer afirmou que pretendia tirar fotos dele ainda. Para tentar acalmar Dahmer e mostrar cooperação, Edwards desabotoou sua camisa, afirmando que ele faria o que estava sendo pedido se Dahmer removesse a algema dele e guardasse a faca. Dahmer, contudo, voltou sua atenção para a televisão. Dahmer ficava balançando para frente e para trás enquanto falava alguma coisa baixo antes de voltar a sua atenção de novo para Edwards. Ele colocou o ouvido contra o peito de Edwards para ouvir a batida de seu coração, afirmando que iria comê-lo. Edwards continuava afirmando que era amigo de Dahmer, tentando acalmá-lo, dizendo que não tentaria escapar. Edwards havia decidido que ele ou pularia pela janela ou sairia correndo pela porta na primeira oportunidade. Edwards pediu para usar o banheiro e depois perguntou se poderia sentar-se com uma cerveja na sala de estar, onde havia ar-condicionado. Dahmer consentiu e os dois foram até a sala quando Edwards deixou o banheiro. Alguns momentos depois, ele pediu para um distraído Dahmer novamente para usar o banheiro e quando se levantou, ele percebeu que Dahmer não estava segurando suas algemas.
Aproveitando-se disso, Edwards bateu na cara de Dahmer com força, derrubando-o, e depois correu a toda velocidade em direção à porta. Às 22h30 da noite do dia 22 de julho, Edwards bateu de frente com dois policiais, Robert Haut e Rolf Muller, na esquina da Rua Norte. Os policiais notaram Edwards com algemas num bairro com índices de criminalidade acima da média e se aproximaram com cautela. Edwards afirmando que ele havia sido detido por um maluco que colocou algemas nele e então pediu para os policiais a removerem. Quando esses não conseguiram, Edwards concordou em acompanhar os policiais a voltar ao apartamento, onde tinha passado as últimas 5 horas. Quando os dois policiais chegaram no apartamento 213, Dahmer, aparentando calma, convidou os policiais para entrar e reconheceu que ele havia colocado as algemas no rapaz, embora não tivesse justificado a ação. Edwards então informou aos policiais que Dahmer apontou uma faca para ele e que isso havia acontecido no quarto. O policial perguntou então onde estavam as chaves da algema, com Dahmer respondendo que estavam perto da cama. O policial Muller fez questão de ir pessoalmente pegar as chaves e quando Dahmer disse que ele mesmo podia fazê-lo, o oficial Haut respondeu de forma ríspida para ele ficar onde estava. No quarto, Muller notou que de fato havia uma faca perto da cama. Ele também viu uma gaveta aberta e percebeu que havia várias fotos polaroides dentro, e quando olhou elas de perto, ele viu que eram fotos de corpos desmembrados. Olhando aos seus arredores, ele também notou que essas fotos foram tiradas naquele mesmo quarto. Muller rapidamente saiu do quarto com as fotos na mão, afirmando isso é de verdade, e depois gritou ao gêmeo. Percebendo o que estava acontecendo, Dahmer resistiu quando Haut tentou detê-lo, mas os dois policiais não tiveram muita dificuldade em prendê-lo, o algemando pelas costas, então pediram por reforços. Com Dahmer detido, o oficial Muller conduziu uma pequena busca pelo apartamento e, ao abrir o refrigerador, notou as sacolas com carne humana e uma cabeça decapitada de um afro-americano na prateleira de baixo. Enquanto isso acontecia, Dahmer, forçado no chão pelo policial Haut, virou a cabeça para ele e disse: "Pelo que eu fiz, deveria estar morto." Ainda no meio da noite, especialistas do Escritório de Investigação Criminal de Milwaukee começaram a realizar uma busca minuciosa no apartamento, descobrindo um total de 4 cabeças decapitadas na cozinha de Dahmer, enquanto um total de 7 crânios, alguns pintados e outros branqueados, estavam no quarto dele dentro do armário. Além disso, os investigadores descobriram pingos de sangue gotejando em cima de um tabuleiro na parte inferior do refrigerador, além de 2 corações humanos e uma porção de músculos de braço, tudo dentro de sacos plásticos em cima da gaveta. No seu freezer havia um torso humano completo, além de um saco cheio de órgãos e carne humana. Em outros locais do apartamento foi encontrado 2 esqueletos inteiros, um escalpo mumificado e um tambor azul de 215 litros, que continha 3 torsos desmembrados sendo dissolvidos em ácido. Os policiais encontraram ainda um total de 74 fotos polaroides mostrando corpos desmembrados e mutilados das vítimas de Dahmer. O médico legista-chefe afirmou no local que o trabalho dos policiais e investigadores no apartamento de Jeffrey parecia mais com o desmantelamento do museu de alguém do que uma cena de crime real. Em 23 de julho de 1991, o dia seguinte à sua prisão, Dahmer começou a ser interrogado sobre os assassinatos que cometeu e as evidências encontradas em seu apartamento. Pelas próximas 2 semanas, Dahmer foi interrogado, totalizando mais de 60 horas de entrevistas. Nesses interrogatórios, Dahmer dispensou seu direito a ter um advogado. Ele afirmou: "Eu criei esse horror e faz sentido eu fazer tudo para acabar com ele."
Dahmer confessou engajar em necrofilia. Além disso, Dahmer confessou ter consumido os corações, fígados, bíceps e partes das coxas de várias vítimas mortas no ano anterior. Confessou a morte de 16 pessoas entre 1987 e 1991 em Wisconsin e ainda uma morte, Steven Higgs, em 1978 em Ohio, totalizando 17 assassinatos. O julgamento de Dahmer durou 2 semanas e ele recebeu a condenação de prisão perpétua. Após a sentença, Dahmer foi enviado para o Instituto Correcional de Columbia, uma penitenciária de segurança máxima em Portage, Wisconsin. Ele foi imediatamente colocado na solitária por quase um ano, devido a preocupações com sua segurança caso ele tivesse contato com outros presos. Em 1993, ele foi transferido para uma ala menos segura da prisão, onde foi designado para uma turma de trabalho de 2 horas por dia, responsável por lavar os banheiros compartilhados. Na manhã de 28 de novembro de 1994, Dahmer deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com os outros presos. Os 3 foram deixados sem supervisão por 20 minutos, enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às 8h10 da manhã, o corpo de Dahmer foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi um homem que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 1990. Que acertou Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros. Dahmer, contudo, não morreu imediatamente e ele foi levado para o hospital da prisão, mas foi pronunciado morto 1 hora mais tarde. O médico constatou que a cabeça dele também tinha sido batida contra a parede várias vezes. Jeffrey Dahmer é considerado um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. A crueldade e o sadismo de seus assassinatos, somados ao fato de praticar necrofilia e canibalismo, chocou o público. Obrigada por assistir até o final. Comente aí embaixo o que você achou desse caso. Comente também se existe algum caso que você gostaria de ver no canal. Mais uma vez, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Assim você ajuda ele a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!